A paz do Senhor Jesus, meus amados em Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Luiz Fabiano. E nós semanalmente produzimos um conteúdo para a Escola Bíblica Dominical, baseados nas lições da CPAD. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o apóstolo Paulo. E semana passada nós vimos sobre o zelo de Paulo pela sã doutrina. Nós aprendemos que Paulo ele tinha um zelo pela sã doutrina da palavra de Deus. E nós observamos semana passada que a sã doutrina ela é diferente de uso e costumes. Aprendemos que a sã doutrina ela se refere à palavra de Deus, que é eterna, que é imutável, infalível e que é atemporal. Uso e costume, sabemos que são comportamentos locais que podem ser mudados ou não de acordo com uma liderança. E demos o exemplo de uma empresa que tem o seu uso e costume, mas que pode ser mudado se uma gestão assim quiser. Já a sã doutrina, ela é imutável. Lembrando aos irmãos que nós estamos gravando essa aula usando o nosso plano B, e sempre faremos isso quando não houver possibilidade de fazermos a gravação ao vivo do nosso estudo de professores. Mais uma vez, lembrando aos irmãos que estamos em um ambiente onde não há um revestimento acústico, então sons externos, alheios aqui à nossa aula, poderá ser ouvido, e os irmãos então já ficam cientes. E vai orando para que Deus possa nos abrir as portas e nos dar condições de termos equipamentos adequados e ambiente adequado para quando, na impossibilidade de uma gravação ao vivo, nós podemos também fazer com mais qualidade a gravação nesse plano B. Pois bem, irmãos, lição número 12 que iremos estudar nesse domingo tem como tema a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E o textuário diz assim: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne. 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 11. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe ela está registrada em Atos, no capítulo 21, do versículo 7 ao 15. Mas nós recomendamos a todos os professores que leiam o capítulo 20 e o capítulo 22. Então leia do capítulo 20 até o capítulo 22, todo o capítulo, para você ter uma melhor contextualização da lição, bem como dos fatos que estão baseados essa lição. Nós não vamos fazer a leitura bíblica em classe aqui no vídeo para ganharmos tempo, visto que estamos aqui no nosso plano B. Então vamos à nossa introdução. O que nós iremos ver nessa lição? Quando se fala em morte, apesar de ser uma realidade, falar sobre esse assunto ainda gera algum medo, tabu, até mesmo entre meios cristãos, porque na verdade a vida é uma bênção de Deus. Então falar sobre morte não é um assunto que agrada a todos, mas é uma realidade. E nós vamos ver nessa lição qual era o comportamento do apóstolo Paulo diante da morte, diante das ameaças e dos riscos de morte que ele sofria em seu ministério. Paulo, nós vamos ver que ele enfrentava a morte de forma diferente. É o que nós observaremos com detalhe durante a ministração. Então, nós veremos nessa lição a necessidade de nós estarmos preparados para este momento, porque todos sabemos que a morte ela é iminente, ela pode acontecer para qualquer pessoa em um tempo em que nós não sabemos. Então, como cristãos, nós precisamos estar preparados, e esse preparo eu estou me referindo ao aspecto espiritual. Porque o aspecto literal, temos que estar preparados também para as cerimônias que se fazem necessário para este momento. Mas estou referindo-me
ao aspecto espiritual. Nós precisamos estar preparados para este momento. Vamos ver também a coragem que Paulo tinha para fazer a vontade de Deus, mesmo diante de ameaças de morte. Paulo vai escrever em Coríntios que ele correu vários riscos, mas ele tinha coragem para, independente desses riscos, ele continuar fazendo a vontade de Deus. Vamos ver também qual era a postura do apóstolo Paulo diante dos riscos de morte. Nós vamos observar que ele não tinha uma postura de desespero ou de temor, mas uma postura de coragem e de convicção do que o aguardava. Então ele não tinha preocupação com os riscos de morte que ele corria ou com a própria morte. Vamos ver também a coragem que ele tinha para cumprir o chamado diante dos riscos de morte. Ou seja, nós não vemos Paulo em nenhum momento deixando de cumprir a sua missão por causa dos riscos de morte que ele sabia que corria ao cumprir a sua missão. E por fim vamos ver como deve ser o comportamento do cristão e os riscos de morte e o cristão e a própria morte. Para que nós possamos nos contextualizar dessa lição, Paulo ele estava propondo em seu coração viajar para Jerusalém, e uma das razões dessa viagem era levar coleta que eles tinham feito para ajudar os irmãos ali de Jerusalém. Nesta viagem ele passa por algumas cidades, passa por Tiro, ali em Tiro ele recebe uma mensagem, depois passa por Cesareia, também recebe uma mensagem, até que chega em Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Paulo é muito bem recebido ali pelos irmãos, pela igreja, mas é informado acerca dos judeus cristãos judaizantes que ali estavam e que não estavam, muito contentes com Paulo devido a informações que chegavam para eles de que Paulo ele andava pregando contra a lei. Enfim, para resumir o contexto, ali Paulo ele vai ser açoitado pelos judeus judaizantes, ele vai sofrer perseguições, ele vai ser preso e no final das contas então vamos ver o que acontece com o apóstolo Paulo ali em Jerusalém. Apesar do tema da lição ser a coragem do apóstolo Paulo diante da morte, Paulo não vai morrer nesse momento ali, quando ele é açoitado e preso. Ele vai morrer bem mais na frente, mas ali são os riscos de morte que ele correu. Então esse é o nosso contexto histórico daquilo que nós iremos estudar nessa lição. E se o professor observou, a lição ela está muito histórica. Na verdade, o comentarista está repetindo o que está na leitura bíblica em classe. Então o professor agora ele tem que ter a capacidade de trazer desse fato histórico lições práticas para a vida do aluno e para a sua própria vida, para que a sua ministração não fique apenas no fato histórico, mas que tenha aplicações práticas. Então vamos ao nosso primeiro tópico, onde nós veremos a consciência de Paulo quanto ao padecer por Jesus. Vamos ver que Paulo ele sabia perfeitamente que era inevitável os riscos de morte em sua missão. Então vamos ver que Paulo, ele depois de cumprir a sua terceira viagem, Paulo ele propôs no seu coração de ir para Jerusalém. Então ele se despede ali dos líderes da cidade de Éfeso e ele então se direciona para Jerusalém. Em Atos capítulo 20, o versículo 22 e 23 diz assim: Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Bom, nós começamos aqui já tendo dentro desses dois versículos uma aparente contradição. Aparente porque não é. Porque no versículo 22, Paulo fala que ele não sabia o que ia acontecer lá. E no versículo 23, ele já disse que ali aguardava a ele prisões e sofrimentos. Temos a contradição? Não, de forma alguma. O que temos aqui é que Paulo está dizendo no versículo 22 que ele não sabia de que forma que iria acontecer a sua perseguição e a sua prisão e o seu sofrimento, mas que ali ele sofreria prisões, sofrimento ali em Jerusalém, mas não a forma que isso aconteceria. Então ele sabia o que ia acontecer, mas não sabia como isso iria
acontecer. Então, ele está ali dizendo o que aguarda ele ali em Jerusalém. Mas é importante que, mesmo diante dessa revelação do Espírito Santo para a vida dele, do que aguardava ele ali em Jerusalém, Paulo ele não vai ter o seu ânimo arrefecido. Diante dessa revelação, ele está aqui contando isso, né? Ele está conversando com os irmãos em Éfeso, se despedindo deles, e ele está contando isso para os irmãos em Éfeso. E quando ele conta essa revelação que o Espírito Santo lhe dá, ele vai dizer no versículo 24: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então nós percebemos que mesmo diante dessa revelação de que ele sofreria perseguições, sofrimento, ele não sabe a forma que isso vai acontecer, mas que isso vai acontecer, nós vamos ver que Paulo ele mantém o seu ânimo firme, que ele vai mostrar para os irmãos ali de Éfeso que ele não se importava com aquilo que ele iria sofrer ali em Jerusalém. Então, Paulo ele pensava o seguinte: tendo em vista aquele que havia sofrido e morrido por ele, nenhum sofrimento que ele passasse ali em Jerusalém seria grande demais. Ou seja, nenhum sofrimento, nenhuma perseguição que ele sofresse ali em Jerusalém não seria nada diante daquele que sofreu por ele, que era o Senhor Jesus Cristo. Então vemos que Paulo ele não se entristece por aquilo que o aguarda. Paulo não se entristecia com as tribulações. Paulo não se entristecia com as perseguições. Nós vemos aqui que Paulo, antes, ele se alegrava. Ele tinha como razão da vida dele Cristo. Então a morte não o preocupava. Mesmo sabendo os riscos que ele estava correndo, indo para Jerusalém, ele não se preocupava com a morte. Ele disse lá em cima: nada tenho a minha vida por preciosa. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e versículo 4, Paulo escreve assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então Paulo não tinha preocupação com a morte. Em Filipenses 1:21 ele vai dizer o seguinte: olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro, o morrer é ganho. Então Paulo ele enfrentava a morte de um modo que para ele o morrer era um prêmio, o morrer era um presente da parte de Deus. Então ele não tinha essa preocupação. A preocupação de Paulo era cumprir a sua missão. Isso não quer dizer que Paulo não dava valor no aspecto da vida em si. Isso não quer dizer também que Paulo ele usava essa questão de não ter medo da morte como um escapismo das tribulações ou um escapismo de perseguições e lutas. Não, não era isso. Paulo ele simplesmente não tinha medo da morte porque ele sabia o que o esperava após a morte. Então, ele se alegrava nas tribulações, se alegrava nas perseguições, ele se alegrava nos riscos que ele corria, no sentido de que ele estava sofrendo por amor de Cristo. Cristo fez muito mais por ele e o que aguardava era muito maior do que todo o sofrimento que ele pudesse passar aqui na face da terra. Então, diante dessa despedida dos irmãos de Éfeso, Paulo, então, cheio de coragem, sem medo nenhum, ele parte, então, para Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz, então, ele toma uma embarcação e segue para a cidade de Tiro. Não vamos aqui falar todas as cidades que ele passou, mas ele passa pela cidade de Tiro, ele vai para Tiro. Então, quando ele embarca nessa cidade, nesse navio para Tiro, indo para Jerusalém, Paulo ele não nutria uma falsa esperança, né, acerca do que lhe aconteceria ali. Pelo contrário. Então vemos que essa posição de Paulo de não nutrir falsas esperanças é evidenciada exatamente pelo pedido de oração que ele faz à igreja em Roma, antes dele viajar.
Lá em Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31, nós vemos Paulo pedindo oração àqueles irmãos ali. No versículo 31 ele vai dizer: orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável. Então, antes de viajar, Paulo já sabia o que lhe iria acontecer e ele então pede oração aos irmãos em Roma, uma evidência de que ele não estava alimentando falsas esperanças acerca daquilo que iria acontecer a ele ali em Jerusalém. Então, quando Paulo chega em Tiro, ele é muito bem recebido ali em Tiro, um grupo de irmãos ali, movidos pelo Espírito Santo, esses irmãos recomendam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Quando você lê Atos 21, versículo 4, nós vemos esses irmãos, movidos pelo Espírito Santo, dizendo para Paulo: Paulo, não suba a Jerusalém, não vá para Jerusalém. Então nós vemos ali que naquele momento eles dão um conselho para Paulo. Só que Paulo, ele estava destemido. Nada ia prender Paulo ali e nada ia impedir Paulo de cumprir o seu propósito. Por quê? Porque apesar dos irmãos terem sido movidos pelo Espírito Santo para poder aconselhar Paulo não ir para Jerusalém, Paulo discerniu que ele era da vontade de Deus a sua ida para Jerusalém. Então, aqueles irmãos estavam dando um conselho para Paulo. Nós não vemos aqui neste momento, o Espírito Santo proibindo Paulo de ir para Jerusalém. O que nós vemos aqui é aqueles irmãos tocados pelo Espírito Santo aconselharem Paulo para não ir a Jerusalém. Por quê? Porque o que aguardava Paulo ali era sofrimento e perseguições. Mas Paulo, veremos no próximo tópico, daqui a pouco, que Paulo tinha a convicção de que era a vontade de Deus que ele subisse a Jerusalém. Então, essa atitude desses irmãos não foi uma revelação proibitiva, mas foi uma revelação, foi, na verdade, um toque do Espírito. Eles sentiram em falar com Paulo para Paulo não ir a Jerusalém. Então, nós vemos que aqui aqueles irmãos estavam numa mistura de emoção com razão. Porque quem é que vai querer que um querido seu, alguém que você ama, vá para um lugar onde ele vai correr perigo? Então, aqui não há nenhuma obrigação do Espírito Santo proibindo Paulo de ir para Jerusalém, mas um conselho que aqueles irmãos dão para Paulo não subir para Jerusalém. Então, Paulo estava decidido, porque ele sabia que era da vontade de Deus que ele fosse. Aqueles irmãos estavam preocupados com o que poderia acontecer a ele. E ele já sabia o que iria acontecer. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo lá atrás já tinha revelado para ele. Então, na verdade, ali foi uma confirmação de que era realmente a vontade de Deus que Paulo fosse ali para Jerusalém. Então, Paulo fica uma semana em Tiro. Depois de uma semana, ele despede ali dos irmãos de Tiro, e ali a despedida deles foi em clima de profunda emoção e cordialidade. Nós vemos que aqueles irmãos, eles vão para a beira da praia com Paulo, e ali eles se ajoelham na areia da praia e oram com Paulo, né? E se comovem ali, emocionados com a partida de Paulo para Jerusalém. Ali nós percebemos ali que aquela atitude daqueles irmãos ali, de ir até a praia com Paulo, até perto do porto, e ali dobrar os seus joelhos e orarem juntamente com Paulo, se despedindo dele naquele clima de emoção, de cordialidade, era uma demonstração clara do amor que aqueles irmãos tinham pelo apóstolo Paulo. Então, após essa despedida, Paulo, então, ele segue para Cesareia com alguns irmãos, onde ali em Cesareia ele vai ficar hospedado na casa de Filipe. Ele mesmo, Filipe, que era o diácono e agora se tornou um evangelista. Ele fica hospedado ali na casa de Filipe, e Filipe tinha 4 filhas solteiras, a Bíblia fala donzelas, que eram jovens profetisas, mas não vemos no texto essas jovens profetizando para Paulo. E ali na casa de Filipe também vai aparecer um profeta chamado Ágabo. Paulo já conhecia esse profeta Ágabo, porque lá atrás, no capítulo 18, se não me engano,
Ágabo tinha profetizado acerca de uma fome que viria sobre aquela região. E profecia essa que teve o seu cumprimento. Então, esse mesmo profeta agora, ele chega na casa de Filipe e ele entrega para Paulo uma revelação por meio de uma profecia, mostrando o que aconteceria se Paulo fosse para Jerusalém. Atos 21, 10 e 11 diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, Ágabo ele entrega uma revelação por meio de uma profecia para Paulo. E ele vai fazer a ilustração dessa profecia, dessa revelação. Ele pega o cinto de Paulo, amarra os seus próprios pés, Ágabo, os seus próprios pés e as suas próprias mãos, e fala que aconteceria com Paulo, se ele fosse para Jerusalém, exatamente aquilo. Ele seria preso e entregue para os gentios, para os gregos, para os gentios, para ser preso. Ali ele estava profetizando exatamente aquilo que Paulo já sabia. Porque lá atrás, em Atos, no capítulo 20, nós vemos no início da lição, no capítulo 20, versículo 22 ao 24, nós vemos lá Paulo falando exatamente isso. Então ali foi uma confirmação daquilo que Paulo já sabia. Então, nós vemos ali que o profeta Ágabo, na verdade, estava passando para Paulo algo que Paulo já sabia. Era mais uma confirmação de que Paulo deveria sim ir para Jerusalém. Que essa era a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo já tinha mostrado a Paulo aquilo que Ágabo agora estava passando para ele. Então, diante ali daquela profecia, os irmãos ali rogam para Paulo não ir. Pedem, imploram para que Paulo não vá para Jerusalém. Mas nós sabemos que Paulo, ele não compartilhava dessa preocupação. Aqueles irmãos estavam preocupados com aquilo que ia acontecer com Paulo em Jerusalém se ele fosse. Só que Paulo já sabia de tudo isso. Então Paulo não compartilhava com aquela preocupação daqueles irmãos, e ele vai dizer no versículo 13 e 14, então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo disse: olha, vocês estão me ofendendo. Eu estou pronto não apenas ser preso ali em Jerusalém, mas estou pronto até mesmo ser morto, se for necessário, pelo nome do Senhor Jesus. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo já tinha recebido a revelação do Espírito Santo lá atrás, daquilo que lhe aconteceria. Então a grande pergunta que nós fazemos aqui é: Paulo, ele desobedeceu o Espírito Santo? Nós vamos ver isso daqui a pouco no segundo tópico, porque passa para nós a impressão de que lá, quando aqueles irmãos lá de Tiro passam aquela mensagem para Paulo, pedindo Paulo para não ir para Jerusalém. Agora vemos aqui o profeta Ágabo entregando uma profecia para Paulo, também dizendo o que aconteceria com Paulo se ele fosse para Jerusalém. E aí a pergunta é: Paulo desobedeceu o Espírito Santo ao não dar ouvidos tanto àqueles irmãos de Tiro, como também ao profeta Ágabo, indo para Jerusalém? Nós vamos responder isso no segundo tópico, mas por enquanto vamos ver o que nós aprendemos aqui desse primeiro tópico até esse ponto da história. Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar para nossas vidas aqui? Bom, primeiro, todo aquele que é chamado por Deus precisa ter o pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade dele. Ou seja, você que tem o chamado específico da parte de Deus, para uma missão também específica, você precisa ter esse discernimento do que pode acontecer quando você for cumprir a sua missão. Das circunstâncias que vai acontecer por você fazer a vontade de Deus. Paulo sabia dos riscos que ele corria ao cumprir a missão dele de pregar o Evangelho. Então, se você é chamado por Deus e você tem essa convicção do seu chamado,
Assim como Paulo, você precisa ter esse discernimento dos riscos que você pode correr ao cumprir a missão específica para a qual você foi chamado para fazer, você foi chamado para cumprir. Outra coisa que nós aprendemos é que é muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão por ele outorgada. Paulo, ele tinha o coração inflamado por essa convicção de que ele precisava ir para Jerusalém. Primeiro, já disse o motivo, era levar a coleta para os irmãos. E segundo, é porque aqueles irmãos judaizantes que eram os oponentes de Paulo lá na frente de Jerusalém, precisavam ouvir aquilo que Paulo pregou em seu discurso de defesa no capítulo 22 de Atos. Paulo tinha o seu coração inflamado por essa convicção. Ele perseverou em cumprir a missão que Deus outorgou para ele. Outra coisa que aprendemos é que a partir da profecia entregue por Ágabo, Paulo ele tinha a consciência livre para ir ou não a Jerusalém, como eu disse aqui. No entanto, Paulo ele discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse as perseguições e prisões pelo nome de Jesus. Paulo teve o discernimento do Espírito de que aquilo que Ágabo estava passando para ele era sim da parte de Deus, mas não era uma profecia proibitiva, mas informativa. Nós veremos daqui a pouco, no segundo tópico. Então, ele discerniu e ele decidiu que era da vontade de Deus que ele seguisse para Jerusalém, mesmo porque ele já sabia o que aguardava lá. Então, ele já estava, na verdade, com seu coração preparado para aquilo que iria acontecer com ele lá. Outra coisa que nós aprendemos é que nós precisamos deixar um legado de amor, como Paulo deixou por toda a igreja por onde passava. Os irmãos percebam que lá em Tiro, aqueles irmãos se despediram de maneira emocionada de Paulo. Aqui, também, vamos ver, alguns irmãos também se despedindo de Paulo ali em Cesareia também, de modo também, demonstrando o amor que eles tinham por Paulo. Então Paulo deixa um legado de amor dos irmãos por ele. O que nós aprendemos aqui? Que muitos líderes, devido às suas atitudes, às vezes não deixam um legado de amor, mas deixam um legado de graças a Deus. Tem líder que quando ele é tirado de uma igreja, é tirado da direção de uma igreja ou de um trabalho, aquelas pessoas que ele liderava já dizem assim, já vai tarde, demorou. Por quê? Porque não deixou um legado de amor das pessoas para com ele. Então nós aprendemos que nós precisamos, por onde nós passarmos, deixar um legado de amor na igreja, para que quando nós tivermos que partir, irmos embora, sermos transferidos, sermos mudados, essa igreja possa demonstrar o amor que ela tem por nós, como também demonstraram ali pelo apóstolo Paulo. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, nós estamos aqui com Paulo ali em Cesareia, diante ali na casa de Filipe, quando ele recebe a visita do profeta Ágabo, e o profeta Ágabo então entrega para ele essa profecia acerca do que lhe aconteceria se ele fosse para Jerusalém. Aí nós entramos no segundo tópico, que é a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Então vemos lá atrás que Paulo, ou começamos a ver lá atrás, que Paulo tinha uma convicção e coragem para enfrentar as ameaças e os riscos de morte na missão dele. Só que essa convicção e essa coragem, ela tinha um fundamento, ela tinha uma base. Qual que era essa base? Então nós vemos lá atrás que apesar da profecia entregue por Ágabo e do apelo dos irmãos, Paulo ele tinha convicção de que Deus estava no controle de tudo. Então nada iria impedir Paulo de seguir na sua missão, porque ele discerniu pelo mesmo Espírito que a vontade de Deus era que ele fosse para Jerusalém. Então, ao seguir para Jerusalém, Paulo não estava desobedecendo o Espírito Santo. Paulo não estava desobedecendo a profecia que Ágabo ali entregou. Por quê?
Porque essa profecia, que na verdade era uma revelação, essa profecia ou essa revelação que Ágabo entrega para Paulo, ela não tinha caráter proibitivo. Nós não vemos em nenhum momento Ágabo dizendo, olha, assim diz o Espírito Santo, não vá para Jerusalém. Nós vemos Ágabo dizendo, assim diz o Espírito Santo, que acontecerá isso e isso, se você for para Jerusalém. Então nós temos ali uma profecia ou uma revelação de caráter informativo do que ia acontecer com Paulo se ele fosse para Jerusalém. E nós estamos dizendo que Paulo já sabia de tudo isso. Então, mais uma vez, era uma confirmação de que realmente era da vontade de Deus que Paulo fosse a Jerusalém. Então, a imagem que você vê, nós temos ali que Paulo, ele obedeceu ao Espírito Santo indo para Jerusalém. Porque ele tinha convicção de que essa era a vontade de Deus, de que tanto os irmãos de Tiro como o profeta Ágabo aqui em Cesareia estavam passando para ele apenas a confirmação daquilo que aconteceria a ele ali em Jerusalém. Então Paulo, ele estaria desobedecendo o Espírito Santo se ele agisse pela razão. A convicção que ele tinha o levou a obedecer ao Espírito Santo indo para Jerusalém. Ele iria desobedecer ao Espírito Santo se ele não fosse para Jerusalém. Por quê? Porque essa era a vontade do Espírito Santo lá no capítulo 20, quando ele está despedindo os irmãos em Éfeso. Era que ele fosse para Jerusalém. Então, nós observamos que o fundamento dessa convicção e dessa coragem que Paulo tinha era exatamente fundamentada no Espírito Santo. Então, ao invés de considerarmos que Paulo desobedeceu o Espírito Santo, como muitos ou alguns teólogos colocam Paulo como desobediente ao Espírito Santo por ir para Jerusalém, alguns teólogos dizem que Paulo foi arrogante, foi orgulhoso em não ter obedecido ali aos conselhos dos irmãos de Tiro e de Ágabo. Não, de forma alguma. Ao invés de considerarmos Paulo como desobediente ao Espírito Santo, nós devemos admirar Paulo pela coragem que ele teve em prosseguir. Mesmo sabendo de todo o sofrimento que lhe aguardava, agora confirmado por essa profecia, por essa revelação por meio do profeta Ágabo, ele teve a coragem de prosseguir, mesmo sabendo o que lhe aguardava. Mas por que ele conseguiu fazer isso? De onde veio essa coragem? Exatamente do próprio Espírito Santo. Então, se baseava no Espírito Santo. Então, a convicção e a coragem de Paulo, ela não se baseava em si mesmo, mas se baseava no Espírito Santo. E mesmo porque Paulo também já sabia, desde a conversão dele, Paulo já sabia, né, que ele sofreria por amor a Cristo. Lá em Atos capítulo 9, vemos Jesus falando, e eu lhe mostrarei o quanto irá sofrer, padecer pelo meu nome. Então já sabia disso. Então nós vemos que a convicção e a coragem de Paulo é como essa imagem sugestiva que nós colocamos, esse gatinho, um simples gatinho, mas a sua imagem, o seu reflexo é um reflexo de um leão. Então Paulo, sem o Espírito Santo, ele seria apenas um mero gatinho, mas com o Espírito Santo ele teria a coragem de um leão. Olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim, olha, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que Paulo recebeu não é o espírito de um simples gatinho, mas o espírito de um leão. Leão é o símbolo do quê? Da coragem, é o símbolo da força, é o símbolo, né, de alguém que é forte, de alguém que não tem medo. E Paulo está dizendo, olha, Deus não nos deu o espírito de covardia. Então, essa convicção e essa coragem que Paulo tinha de enfrentar os riscos iminentes de morte, ameaças de morte em seu ministério, era vinda do Espírito Santo de Deus. Bom, então, diante disso tudo, mesmo diante da profecia proferida por Ágabo, já vimos que Paulo não desobedeceu o Espírito Santo, porque aquela profecia, aquela revelação era de caráter informativo e não proibitivo. Paulo,
ele vai continuar no seu propósito de seguir para Jerusalém. Então, ele segue para Jerusalém, chega em Jerusalém, ele segue a sua viagem para Jerusalém, acompanhado ali de alguns irmãos, alguns discípulos de Cesareia. Ele chega em Jerusalém. E ali em Jerusalém, mais uma vez, assim como em todo lugar que Paulo passa, eles são recebidos com toda cordialidade pelos irmãos ali, pela liderança. É recebido também pelo Tiago, irmão do Senhor Jesus, que era o líder ali da igreja de Jerusalém. Enfim, ele é bem recebido por todos ali. Então ali Paulo aproveita, ele se reúne com os obreiros ali, e ele relata para os irmãos ali o que Deus estava fazendo na vida dos gentios por meio do Evangelho. Você vai confirmar isso nessas citações bíblicas, né, que estão aparecendo para você aí. Então Paulo agora está em Jerusalém. Pois bem, ali em Jerusalém, a liderança e os irmãos, eles vão informar a Paulo sobre os judeus, alguns judeus, que eram muitos, que apesar de terem se convertido ao cristianismo, esses judeus estavam presos ao judaísmo tradicional. Esses irmãos estavam querendo simplesmente um cristianismo judaizante com costumes e ritos da lei. Ou seja, se converteram ao cristianismo, mas porém queriam manter um cristianismo misturado com o judaísmo, que implicava nos costumes, nas práticas e nos ritos da lei. Então, era um grande número de judeus que estavam nessa situação, e os irmãos vão confirmar isso para eles, aí em Atos capítulo 21 e o versículo 21, essa informação aí é passada para eles. Então, nós vemos que os irmãos estavam preocupados com isso. Por quê? Porque a chegada de Paulo a Jerusalém, Jerusalém estava em festa, era por ocasião da festa do Pentecoste, então havia judeus de várias regiões que estavam em Jerusalém. E muitos judeus viram Paulo chegando ali com a sua comitiva. Então, com certeza, a notícia, né, de que o apóstolo Paulo estava na cidade tinha se espalhado. Então, vemos que ali os irmãos alertam Paulo sobre a condição desses judeus cristãos, mas que queriam manter o judaísmo. Só que essas práticas do judaísmo, lá no Concílio de Jerusalém, já havia decisão sobre isso. Quando você lê Atos capítulo 15, versículo 1 e o versículo 29, que surgiu um problema ali exatamente por causa disso, naquele concílio ali já foi decidido sobre essa questão. Então, por onde Paulo passava, ele levava essa decisão ali do Concílio de Jerusalém acerca dos rituais da lei, principalmente da circuncisão. Então, Paulo agora ele focava na salvação pela graça e não pela lei. E aqueles irmãos informam para Paulo que muitos estavam ouvindo dizer que Paulo estava andando, pregando contra a lei, ensinando contra a lei. Mas o que Paulo fazia é simplesmente focar na salvação pela graça e não pelas obras da lei. Em Efésios 2, 8, 9, ele escreve lá, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E quando você vai para Gálatas 2,16, você vê Paulo ensinando que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. E no finalzinho do versículo ele vai dizer, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então Paulo não pregava contra a lei, Paulo pregava a favor da graça. Ele mostrava que agora, na nova aliança, a salvação não era mais pela prática dos ritos da lei ou pelos costumes da lei, mas era pela graça de Deus, tão somente pela graça de Deus. Pois bem, então nós vemos que Paulo agora está diante dessa situação. Ele recebe essa informação de que muitos judeus ali em Jerusalém haviam se convertido ao cristianismo, mas queriam manter o judaísmo associado ao cristianismo. Queria um cristianismo judaico. E Paulo também recebe a informação de que muitos estavam revoltados com ele na cidade, porque ouviam dizer que ele pregava contra a lei. Quando, na verdade, Paulo não pregava contra a lei, mas mostrava que a justificação do homem agora era pela graça de Deus. Até nesse ponto da lição, porque na sequência, no tópico 3, nós vamos ver esses mesmos judeus
cristãos judaizantes levantando acusações que vão levar à prisão de Paulo. Mas até esse momento em que Paulo fica sabendo dessas informações, o que nós podemos trazer de aplicação prática? O que nós aprendemos? Primeiro, assim como Paulo, precisamos discernir e entender a voz do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Paulo precisava tomar uma decisão. Diante da posição dos irmãos de Tiro, diante da revelação da profecia entregada por Ágabo, Paulo precisava tomar uma decisão. E ele, discernindo pelo Espírito Santo, entendendo a voz do Espírito Santo, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. Por quê? Porque lá atrás, no capítulo 20, ele já sabia por revelação o que aguardava Jerusalém. Então, aquelas situações dos irmãos de Tiro e da profecia entregue por Ágabo não era para desanimá-lo de seguir, mas era para confirmar o que ele já sabia e para preparar o coração dele para aquilo que iria acontecer. Então, a decisão que ele tomou discernindo e entendendo qual era a voz do Espírito Santo em relação à vontade de Deus da ida dele para Jerusalém. Então, na nossa vida, nós precisamos entender e discernir a voz do Espírito Santo para que nós não sejamos enganados com vozes estranhas, com vozes que pareçam ser do Espírito Santo, mas que não são do Espírito Santo. Aí você só consegue fazer entender se a voz vem do Espírito Santo ou não, se você tiver o discernimento dessa voz. Segunda coisa que aprendemos, assim como Paulo, nós precisamos basear a nossa convicção e coragem para realizar a obra de Deus no Espírito Santo e nunca em nossa razão ou achismo. Nós não podemos basear a nossa convicção, a nossa coragem em nós mesmos. Temos muito menos em nossa razão, no nosso achismo. Eu acho, eu penso, eu entendo, não. Temos que basear nossa convicção, basear nossa coragem no Espírito Santo. Porque a convicção e a coragem que Paulo tinha, ela não vinha dele, ela vinha do Espírito Santo. Então, diante de situações de iminente morte, diante de situações de riscos, de ameaças de morte, nós precisamos basear a nossa convicção, a nossa coragem de enfrentamento no Espírito Santo e nunca em nossa própria razão. Terceiro, no cumprimento do chamado é preciso entender que sempre nos depararemos com oponentes extremamente religiosos. Aqueles irmãos que Paulo se depara com eles ali em Jerusalém eram irmãos extremamente religiosos, porque estavam escravizados às práticas e rituais da lei diante de uma liberdade que eles tinham em Cristo, pelo sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo da nossa caminhada, no cumprimento do seu chamado, você vai encontrar crentes que beiram ao fanatismo, querendo simplesmente o que? Impor algo que a sã doutrina não impõe mais. E outra coisa que nós aprendemos é que a igreja hoje ela precisa tomar cuidado para não resgatar os ritos do judaísmo que se cumpriram em Cristo na nova aliança. O que isso quer dizer? Aqueles judeus cristãos lá da época de Paulo em Jerusalém queriam resgatar, queriam manter na nova aliança os rituais e cerimoniais da lei judaica que eram sombras daquilo que iria se cumprir em Cristo. Todos os rituais, cerimônias e todas aquelas coisas da lei, elas apontavam para Cristo e se cumpriram em Cristo, mas eles queriam manter tudo aquilo. Então a igreja hoje ela precisa tomar esse cuidado para não querer resgatar do judaísmo aquilo que já se cumpriu em Cristo. Por exemplo, há muitas igrejas que usam réplicas da Arca da Aliança, igrejas que usam, que distribuem, ou que vendem, ou que pedem oferta, sei lá, em troca de uma réplica da Arca da Aliança, como se a Arca da Aliança fosse trazer um poder de transformação, de mudança e de solução. Então é muito perigoso isso, porque senão daqui a uns dias vamos ter igrejas fazendo sacrifícios de animais, porque já que é para resgatar
os rituais do judaísmo, então é preciso resgatar o sacrifício de animais. Então isso tudo é muito perigoso, por isso que Jesus veio para cumprir a lei e nele se cumprir todos os cerimoniais e rituais da lei. Então a igreja hoje, ela não precisa de arca de aliança, ela não precisa mais de sacrifício de animais, ela não precisa de tabernáculo, por quê? Porque tudo se cumpriu em Cristo. Amém? Pois bem, assim chegamos então ao nosso terceiro tópico, onde vamos dar continuidade agora ao enfrentamento de Paulo com os oponentes religiosos. Então, nós vamos ver que agora vai se cumprir as revelações. Agora vai se cumprir aquilo que Deus já havia mostrado a Paulo lá no capítulo 20 de Atos, confirmado com os irmãos de Tiro e com o profeta Ágabo, do sofrimento que Paulo ia passar agora ali em Jerusalém. Pois bem, quando então Paulo fica sabendo dessas informações, vemos que aqueles irmãos cristãos judeus judaizantes, eles vão levantar falsas acusações contra Paulo. Primeiro, vão acusar Paulo de pregar contra a lei. Atos 21, e o versículo 21 diz assim: eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com o nosso costume. Então, aqui os irmãos de Jerusalém estão informando a Paulo: Paulo, esses judeus, cristãos judaizantes, foram informados que você anda por aí ensinando que todo judeu que vive entre os gentios precisa se afastar de Moisés. Eles não precisam cumprir a lei e não precisam circuncidar os seus filhos. Isso era uma falsa acusação, uma acusação mentirosa, porque Paulo ele não pregava isso. Como eu disse, Paulo simplesmente dizia que para justificação o homem não precisava mais estar debaixo das obras da lei, para justificação, porque agora pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é o favor de Deus, não vem das obras. E repetindo, ele vai dizer que pelas obras da lei ninguém será salvo. Então, ele não estava pregando contra a lei, ele estava mostrando um novo e vivo caminho de acesso ao Pai, que agora não era mais pelos rituais da lei, mas era pelo Senhor Jesus, agora debaixo da graça de Deus. Então, o que Paulo realmente pregava era que Cristo era o fim da lei para a justiça daquele que crê. Em Romanos 10:4, Paulo vai dizer: porque Cristo é o fim da lei para a justificação daquele que crê. Quando Paulo usa a expressão fim, a palavra fim ali, se não me falha a memória, vem do grego telos, que significa finalidade. Então, quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei, ele está dizendo que Cristo é o objetivo da lei. Cristo é a finalidade da lei, que a lei ela vai se cumprir em Cristo. E quando você lê Gálatas 3, versículo 23 ao 25, você vai entender isso melhor. Olha o que Paulo diz e ensinava. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor. Na tradução mais antiga diz aio, que é tutor. A lei foi o nosso tutor, ou seja, aquela que cuidou de nós, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então havia o costume judaico de famílias que podiam, que contratavam um tutor, ou aio, ou um tutor, para cuidar dos seus filhos até a maioridade. Depois que essa criança alcançava a maioridade, ela era passada para os seus pais e passava a viver, sem a necessidade desse tutor. Então o que Paulo ensinava é que a lei ela serviu exatamente como um tutor que cuidou de nós até Cristo. É como se, a partir do momento em que Cristo vem, então o homem alcançou a maioridade. E alcançando a maioridade, agora a lei, que era esse tutor, ela passou os cuidados do homem agora para Cristo. Então, por isso que Paulo diz que o fim da lei é Cristo.
O cumprimento da lei é Cristo. A finalidade, o objetivo da lei é Cristo, porque agora, por meio da fé, o homem não é mais cuidado pela lei. O homem agora ele é cuidado por Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que os judaizantes faziam? Eles torciam as palavras de Paulo e incitavam o povo contra Paulo. Então, diante dessa situação, ali a liderança pergunta a Paulo: o que nós vamos fazer, Paulo, diante disso tudo? Então, os irmãos ali em Jerusalém, eles vão traçar um plano para apaziguar os seus compatriotas. Esse plano está lá em Atos capítulo 21, versículo 22 ao 26. Que plano que era isso? Olha, Paulo, para que esses irmãos judaizantes não vejam você como alguém contra a lei, o que vamos fazer? Tem 4 rapazes aqui que eles precisam pagar o voto deles. E para pagar o voto, era necessária uma cerimônia de purificação. O que você vai fazer, Paulo? Você vai participar dessa cerimônia com esses rapazes, você vai pagar as despesas relacionadas aos sacrifícios para a cerimônia de purificação para esses jovens, e você vai rapar a cabeça junto com eles, e assim, quando os nossos conterrâneos judeus verem você fazendo isso, eles vão entender que você não é contra a lei, como você realmente não é contra a lei. Então, diante daquele plano ali, Paulo, ele aceitou. Então vemos que Paulo, nesse momento que ele aceita fazer isso, Paulo ele estava agindo conforme aquilo que ele ensinou lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Até entendo que Paulo estava aqui se referindo a esse momento. Olha o que ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Foi exatamente o que ele fez nesse episódio aqui. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Então, quando Paulo ele aceita esse plano, ele não estava fazendo aquilo para cumprir lei para justificação, para cumprir lei para poder ser salvo, não. Ele estava fazendo aquilo para poder apaziguar os ânimos e simplesmente mostrar para aqueles irmãos que ele não era contra a lei. Então, para Paulo, aqueles atos não tinham importância como atos para justificação, não, mas tinha uma importância como ato para evitar uma confusão maior. Então, para você entender melhor isso, digamos que você tem um chamado específico para você pregar, por exemplo, lá para o lado dos países islâmicos, dos países árabes. Olha, para você pregar para aquele povo, você terá que necessariamente se vestir igual eles. Você terá que usar aquelas roupas que eles usam, para que você seja bem aceito e para ser ouvido. Se você chega ali para pregar para eles com a sua roupa daqui do Brasil, você nem será ouvido. Mas para você vestir aquelas roupas não é um ato de estar seguindo uma lei. Você está vestindo aquelas roupas para que você tenha condições de ser aceito e pregar o evangelho para eles. Mas para você pouco importa, no seu dia a dia pouco importa aquela roupa, porque você sabe que aquela roupa não é importante para você. Então, a atitude de Paulo foi a mesma. Ele aceita esse plano traçado pelos irmãos ali e faz isso não para cumprir lei ou que a lei era importante para a justificação, mas ele faz como estratégia para apaziguar a situação que estava ali com aquelas acusações em cima dele. E o versículo 9 e 20 de 1 Coríntios nos mostra exatamente isso. Só que, beleza, Paulo então ele faz exatamente isso, não vamos entrar em detalhes como era esse processo da cerimônia de purificação para pagamento de voto, porque o nosso tempo não dá e fugiria ao foco da lição. Mas Paulo, então, ele vai fazer isso. Então, quando Paulo faz isso, nós vamos ver que ele está lá no pátio do templo e mesmo demonstrando esse seu lado judaico ali, com essas ações, Paulo ele vai ser atacado, vai ser preso e quase vão matar Paulo. Ele vai ser salvo pelo comandante militar, que é o tribuno ali. O que aconteceu? No momento em que Paulo estava ali no pátio do templo para informar quando iria terminar a cerimônia de purificação dele, daqueles rapazes, Paulo é visto
por alguns ou por um desses judeus judaizantes, né? Cristãos judaizantes. E esse homem, então, ele levanta mais uma acusação falsa contra Paulo. Olha o que ele vai dizer no versículo 28. Ele vai dizer algo muito interessante em Atos capítulo 21 e o versículo 28. Ele vai dizer algo muito interessante ali, dizendo assim: e gritando, israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Aqui, esse judeu, ele levanta mais uma acusação falsa contra Paulo. Então, eles acusavam Paulo de pregar contra a lei, e agora esse aqui estava acusando Paulo de ter introduzido no templo gregos, dizendo que Trófimo, né, que ele havia introduzido gregos ali, naquele momento ali, no templo. E é importante observar que essa daqui é uma acusação falsa. Por quê? Porque Paulo não estava fazendo aquilo que aquele homem estava dizendo. Nós vamos observar que essa prisão ali acontece exatamente porque eles estavam acusando Paulo de profanar o templo, introduzindo Trófimo, né? Trófimo ele era grego, introduzindo Trófimo ali no templo. O versículo 29 diz: porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduziu no templo. Olha só. Então, quando Paulo chegou na cidade, chegou com eles vários irmãos de Cesareia, inclusive Trófimo estava com ele e outros irmãos, então muitos judeus viram Paulo chegando na cidade com esses irmãos. E agora, quando eles veem Paulo no pátio do templo, eles pensam que Paulo tinha introduzido Trófimo, que era grego, no templo, o que seria uma profanação. Mas Paulo não tinha introduzido ninguém ali, nenhum grego naquele templo ali. Então era uma acusação falsa. Então, na verdade, Paulo não tinha profanado o templo, ele tinha passado pela cerimônia de purificação exatamente para não cometer a profanação nenhuma. Ele não tinha introduzido o grego ali, aqueles 4 rapazes não eram gregos, eram rapazes judeus que estavam pagando o seu voto. Então, eram acusações falsas contra Paulo. Então, o que aconteceu naquele momento ali? Paulo, então, esse homem gritando ali, Paulo ele é arrastado para fora do pátio do templo e eles começam ali então a espancar Paulo, começam a bater em Paulo. E a intenção deles era matar Paulo. Então, diante daquele alvoroço todo, o tribuno, que era o comandante militar, ele fica sabendo daquele alvoroço todo, ele é informado do que está acontecendo, então ele vai com alguns guardas até ali, até a porta lá da saída do templo, onde estava acontecendo toda aquela confusão, e ele leva Paulo preso com ele para proteger a vida de Paulo. E na imagem anterior aqui, você vai ver exatamente Paulo sendo levado pelos soldados e protegido para não ser morto, porque já tinha apanhado muito. Então, quando Paulo ele é levado pelo tribuno, pelo comandante militar, ele em grego, conversando com o tribuno, com o comandante, pede para falar ao povo. E o tribuno, o comandante, fica assustado e pergunta: você sabe falar grego? Então, aquele tribuno permite que Paulo fale ao povo, porque até então o tribuno ele estava pensando, né, que Paulo seria mais um daqueles tumultuadores, né? Mais um daqueles que perturbavam a ordem pública, que atrapalhavam ali. E Paulo, então, vai mostrar para ele que não era aquela pessoa. Então, ali na fortaleza, Paulo ele tem uma conversa com o tribuno. E o povo todo gritava, clamando para matar Paulo, matar Paulo, matar Paulo. E ali o tribuno havia pensado que Paulo seria um egípcio, uma espécie de um terrorista nos dias de hoje, que alguns dias antes tinha feito uma sedição e levou ao deserto mais de 4.000 salteadores. Ele pensou que Paulo era esse homem, mas Paulo não era esse homem. Então, Paulo vai dizer para eles: olha, eu sou cidadão judeu, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, e eu te peço que você me deixe falar ao povo. Então agora Paulo ele é autorizado a falar ao povo, e em hebraico então ele começa a falar com o povo. Paulo estava pronto para dar o seu testemunho agora aos judeus. Olha que interessante, mesmo ferido pelos açoites, mesmo manchado de sangue, ele aproveita aquela oportunidade em que ele quase foi morto,
para proclamar o evangelho por meio do seu discurso de defesa. Em Atos capítulo 22, vemos o discurso de defesa de Paulo, e nesse discurso de defesa era, na verdade, uma proclamação do evangelho. Então, mesmo naquela situação de quase ter morrido, espancado, ensanguentado, por certo com dores, se cumprindo tudo aquilo que havia sido revelado e confirmado antes de ele chegar a Jerusalém, ele aproveita aquela oportunidade para quê? Para pregar o evangelho. Vemos que mesmo naquela situação, Paulo ele tinha um amor no seu coração pelas almas. E ele poderia espraguejar, poderia amaldiçoar, mas não. Ele tinha um coração abençoador. E ele então resolve, através do discurso da sua defesa, pregar o evangelho. Então aqui se encerra essa lição. É bem verdade que Paulo não vai morrer nesse momento agora. Aqui Paulo vai ser preso, vai ter o julgamento, a história continua, ele vai morrer bem depois, bem lá na frente ainda, mas os riscos de morte que ele passou, as ameaças de morte que ele teve, nós vemos que Paulo enfrentou com coragem, sem medo, sem ódio no coração, sem temor nenhum, mas ele enfrentou com a convicção de que ele estava fazendo a vontade de Deus e com a alegria no coração de ser digno por estar sofrendo por amor a Cristo. Estava cumprindo a sua missão. Bom, e o que nós aprendemos nesse último tópico aqui? Primeiro, todos devemos estar prontos contra as falsas acusações dos oponentes da fé, seja os de dentro ou de fora, e saber lidar com as mesmas. Meu querido, sempre haverá alguém que poderá levantar falsas acusações contra você. E aí você precisa estar pronto para saber lidar com essas acusações, seja de alguém de dentro ou de alguém que venha de fora. Mas, sendo as acusações falsas, sendo as acusações mentirosas, você precisa saber lidar com elas. E Paulo, ele soube lidar com essas acusações com amor, soube lidar com essas acusações com coragem, com sabedoria, e ainda ele soube lidar com essas acusações com misericórdia. Segundo, independentemente de qualquer situação, Deus sempre intervirá se ainda não for a hora da morte no ceifar. Não era ainda a hora da morte do apóstolo Paulo, apesar que ele foi ali açoitado, espancado, estava ensanguentado, quase mataram ele, mas Deus interviu através da vida, usando a vida do tribuno, do comandante, para preservar a vida de Paulo, porque não era ainda a hora dele partir para a eternidade. Então, independente de qualquer situação, se não for a hora, Deus intervém para que a pessoa não seja ceifada. Somente no momento de Deus é que as coisas acontecem. E não era ainda o tempo de Paulo morrer. A profecia se cumpre, a revelação se cumpre com ele sendo preso, açoitado, perseguido, mas a sua morte vai acontecer bem lá na frente. Ele já estava preparado para o que desse e viesse, já estava preparado para toda e qualquer situação. E por último, às vezes somos colocados por Deus em certas situações tão somente para pregarmos o Evangelho. Paulo foi colocado naquela situação ali para pregar o Evangelho. E ele aproveitou a oportunidade e, independente do que estava acontecendo, ele pregou o Evangelho. Quem sabe você está vivendo um momento difícil exatamente para que você possa aproveitar esse momento difícil e pregar o Evangelho. E antes de terminarmos, outra coisa que nós queremos abordar é acerca da profecia de Ágabo. Ágabo disse na sua revelação que Paulo seria amarrado pelos judeus, preso pelos judeus, e entregue para os gentios. E nós percebemos que os acontecimentos não foram assim. Na verdade, foi o tribuno, o comandante militar, que foi até lá onde estava todo aquele alvoroço e prendeu Paulo e trouxe Paulo para a fortaleza. E aí alguns teólogos dizem que houve erros na profecia de Ágabo, que Ágabo profetizou a mentira, que Ágabo profetizou algo que não veio da parte de Deus, porque não aconteceu exatamente conforme Ágabo disse. E aqui nós temos que contestar. Por quê? Porque você tem que analisar, primeiramente, a essência da profecia, da revelação de Ágabo.
Qual que era a essência da revelação e da profecia entregue por Ágabo a Paulo? É que ele seria preso. E isso aconteceu. E por outro lado também, podemos observar que naquele momento em que Paulo é retirado do pátio pelos judeus para ser açoitado, a Bíblia não fala que sim nem que não, mas ele poderia ali ter sido amarrado pelos judeus. E os judeus entregaram sim Paulo para os gentios. Por quê? Porque quando o comandante veio até aonde estava acontecendo, eles tiveram que entregar Paulo para o tribuno. Então não há nenhuma contradição, não há nenhuma heresia, não há nenhum erro nessa profecia, nessa revelação entregue por Ágabo. Você tem que atentar para a essência da profecia, repito, a essência da revelação, que é o quê? A prisão de Paulo. E Paulo, ele foi preso. E realmente isso aconteceu. Pois bem, meus queridos, qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? E a conclusão é que Paulo, ele enfrentava com destemor, ou seja, ele enfrentava sem medo as ameaças e os riscos de morte, né, que ele sofria. Ele enfrentava sem medo exatamente porque ele tinha a certeza, olha bem, ele tinha certeza da verdadeira esperança no futuro e que Deus estava no controle de todas as coisas, inclusive da própria vida dele. Então, por isso que Paulo, ele enfrentava com coragem, né, a morte, enfrentava com coragem os riscos de morte, porque ele sabia da verdadeira esperança. Olha o que ele escreveu no Filipenses 2,13, ele disse, olha, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, ele está dizendo o que aqui? Que Deus controla a nossa vida. É Deus que controla a vida de cada um de vocês, segundo a vontade dele. Então Paulo sabia disso. Por isso, ele enfrentava sem medo a morte e as ameaças e os riscos de morte. Escrevendo ao Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim, olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Essa era a certeza de Paulo, a esperança da vida eterna, ao qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos, Deus já havia prometido a vida eterna. Então Paulo tinha essa esperança da vida eterna. E por último, em 2,13, ele diz o seguinte, olha, enquanto aguardamos a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o resumo da lição é como Paulo se comportava diante da morte, das ameaças de morte e dos riscos de morte. Ele se comportava com coragem, sem medo, sem desespero, sem utopia, sem escapismo. Ele se comportava como alguém que tinha certeza de uma verdadeira esperança. Qual é a verdadeira esperança? A vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que ele diz que em nada tinha a vida dele como preciosa e que o viver era Cristo e o morrer era ganho. Por quê? Porque ele sabia daquilo que o aguardava no futuro. E que o que o aguardava no futuro era exatamente o que? A vida eterna. A coroa da justiça, como ele diz lá em Timóteo, que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me aguarda. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a vida do Senhor. Por isso Paulo, ele enfrentava com destemor, ele enfrentava sem medo nenhum a morte, os riscos de morte e as ameaças de morte. Isso traz para nós o ensinamento que, quando se pergunta para um crente se ele tem certeza da salvação, ele diz que sim. Mas quando você diz assim, e se você morrer agora? A pessoa já fica em dúvida, a pessoa já fica titubeando. Ora, se tem certeza da salvação, ainda que a pessoa ela morra naquele momento, ele tem a certeza da salvação. Não há razão para ter dúvida da salvação diante da morte. Por quê? Porque após a morte nós temos a vida eterna com o Senhor Jesus.
Que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos uma excelente escola bíblica dominical nesse domingo. Na semana que vem, nós estaremos estudando a nossa última lição desse trimestre, que é a gloriosa esperança do apóstolo, dando continuidade ou continuando essa conclusão, né, dessa verdadeira esperança no futuro, que é o quê? Que é exatamente a bem-aventurada, a gloriosa esperança de vida eterna com o Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eu quero aqui convidar você que deseja receber esse material que nós usamos aqui na ministração gratuitamente, esse material em PDF Slides. Basta que você entre em contato conosco aí pelo telefone que está aparecendo em sua tela, por e-mail, que nós teremos o maior prazer de enviar para você. Também convidamos a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, compartilhe, convide mais irmãos para se inscrever, para compartilhar, para que muitos outros irmãos possam ser abençoados. Lembrando que nós também temos um grupo de WhatsApp, onde nós semanalmente enviamos esse material para os irmãos gratuitamente. Se você quiser fazer parte desse grupo, você pode entrar aí pelo número que está na sua tela ou entrar em contato comigo pelo mesmo número privado, que eu adiciono você com o maior prazer. Que Jesus abençoe sua vida, que você tenha um excelente final de semana e semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui ou no plano A ou no plano B, mas estaremos aqui em nome de Jesus para poder mais uma vez contribuir com os irmãos com esse conteúdo, com esse subsídio para uma melhor EBD. O nosso objetivo é que nós tenhamos uma EBD cada vez melhor, para que assim os nossos alunos tenham prazer, alegria de estar indo para a escola bíblica dominical, com a certeza de que não terá um professor enchendo linguiça, mas terá um professor com um conteúdo de qualidade que irá trazer ricos ensinamentos para a vida dele. Que o Senhor vos abençoe e até a semana que vem. Em nome do Senhor Jesus, na descrição desse vídeo estará o link convite para o grupo de WhatsApp. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.